E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para a gente falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje nesse vídeo, a gente precisa lembrar de uma palavra chamada contagem, e tentar entender como tudo começou. Mas eu não vou tão além assim, eu só vou parar e me perguntar, será que as coisas começaram a ser contadas com 0 ou com 1? Enfim, isso é uma discussão longa para talvez muito mais do que um vídeo. Mas eu vou fazer de conta que foi começado com 0 e vou falar dos números naturais, vou começar a falar de tudo isso a partir dos números naturais. Tudo bem? E para a gente imaginar os números naturais, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ou a coisa mais natural, com perdão da redundância, é fazer o seguinte, é imaginar que existe uma reta e que eu vou começar a contar a partir do 0. Simplesmente com números assim, bem redondinhos, como a gente gosta de chamar, né? Tipo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Até chegar naquilo que a gente chama o enésimo número. E na matemática a gente tem um conceito muito trivial para início de conversa, que a gente chama depois de axioma, mas a gente vai chamar de sucessor. O que é um sucessor de um número n, ou S de n? Ou seja, se o número é n, o sucessor dele é n mais 1. E por isso que a partir do n a gente tem o n mais 1. E depois, sucessivamente, de novo com perdão da redundância, a gente tem os demais sucessores. E assim a gente cria uma reta de números chamada reta dos números naturais. Beleza? Tranquilinho, né? E quando a gente começa a entender que essa reta pode ser estendida, obviamente, né? A gente começa a pensar que, tá, mas quais são os restos dos números? Quais são os outros conjuntos? E como é que a gente vai sair deste conjunto mais trivial possível até chegar numa coisa complexa? De novo, com perdão da redundância, mas a gente chega lá. Então imagina que você tem essa reta. A primeira coisa que eu gostaria que vocês imaginassem é que a partir dessa reta eu conseguisse copiar esses números. E se eu copiasse esses números, todos eles, esses que eu coloquei, 0, 1, até o enésimo e o enésimo mais 1, eu poderia, quem sabe, pensar o que aconteceria se daqui para cá eu imaginasse os mesmos números, porém negativos, assim como teriam antes positivos. Então a gente volta a espelhar tudo e a gente tem uma espécie de espelho dos naturais, sendo os naturais, porém também negativos agora. E a gente cria uma outra reta, que são a reta, se a gente copia, a reta dos números inteiros. E daí vem o conjunto dos números inteiros. E é natural também que todos os inteiros contenham também os naturais. E é por isso que a gente começa, quando a gente fala em conjuntos numéricos, a gente começa a tentar colocar assim como simbologia, desenhos de um símbolo de algo dentro do outro. Natural que nesse caso, como eu acabei de falar, os naturais venham dentro dos inteiros. E é assim que funciona, dessa maneira bem simples mesmo. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais, a gente pode pensar num pequeno intervalo, pequeno mesmo. Vamos pegar um intervalo muito tranquilo, de 1 a 2 desses números. E vamos imaginar que nesse intervalo de 1 a 2 a gente vai tentar colocar um novo conjunto de números, que antes não tinha, porque afinal pulava de 1 para 2. Né? Então, dentro do 1 e 2, ou entre 1 e 2, a gente pode começar a pensar naquilo que a gente chama dos números racionais. E os números racionais nada mais serão do que aqueles números que a gente vai poder expressar como uma fração. Por exemplo, P sobre Q. Então, Q, números racionais, é igual a P sobre Q. E se a gente puder expressar qualquer número dessa maneira, ele será um número racional. E a gente começa a parar para pensar e te dá conta que tanto P e Q sendo números inteiros, a gente vai conseguir expressar vários valores só para pensar nesse início de conversa entre 1 e 2. E a gente começa a ver que existem várias frações entre 1 e 2, colocando diversos números nesse pequeno intervalo. Então a gente consegue colocar mais números do que a gente já tinha com os números inteiros. Então é natural pensar que, puxa, esse conjunto é um pouco maior, porque, por exemplo, os números inteiros também são racionais. Afinal, o número 2 pode ser 4 sobre 2, ou 2 sobre 1, ou sei lá, 10 sobre 5, tanto faz. E por aí vai, né? Então, quer dizer, existem vários tantos outros números. O grande problema é que a gente não vai conseguir colocar e preencher tudo isso que está aqui. Essa é a grande falha, se é que existe. Mas essa falha começa a ser preenchida, vamos dizer assim, por todos aqueles números que não são, entre aspas, né, que a gente não consegue, em outras palavras, expressar como fração. Por exemplo, raiz de 2. É um número irracional, porque se a gente pegar o raiz de 2 e colocar todos os números aqui, a gente não vai conseguir, porque são infinitas casas decimais. Então é um número que eu não consigo expressar como uma fração. Não vale dizer que raiz de 2 sobre 1, tá? Que senão a gente fica meio, o pessoal fica nervoso. Então não pode. Então o que acontece é que aqui eu começo a enxergar que essas lacunas serão preenchidas. E dessa maneira a gente entende assim os números reais. Então os números reais formado pelos racionais, que são esses que não conseguem ser expressados como uma fração, junto com os números racionais, compreende, de certa forma, assim, os números reais. E assim a gente consegue compor tudo isso e expressar todos os números como reais. Por exemplo, daqui para cima.
beleza? Então todos os números reais são expressos dessa maneira. Então é como se eu tivesse uma forma de conjunto, colocando mais ou menos caixinha dentro de caixinha, dessa maneira, ou se você preferir, né, elipse dentro de elipse, ou bolinha dentro de bolinha, tanto faz. A simbologia é sua, mas a gente consegue imaginar os números mais ou menos dessa maneira. E caixinha dentro de caixinha, assim por diante. Sendo a maior caixinha, vamos dizer assim, a caixinha dos números reais. Que se eu pegar e trazer para cá a caixinha dos números reais, imaginar que ela compreende tudo, eu vou ficar muito legal, muito feliz, só que não é bem assim que acontece. Porque se a gente imagina nos números reais, a gente está com a faca e o queijo na mão para dizer que está tudo pronto. Tudo funciona, né? Nos números reais tudo acontece, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Não é bem assim. Vamos tentar pensar um pouquinho. Uma vez, vamos deitar aqui os números reais, colocar em perspectiva e adicionar um novo eixo, chamar esse eixo de eixo imaginário. E alguém vai dizer assim, você está imaginando coisas, para que colocar isso se isso não precisa? A questão toda é que quando a gente imagina esse imaginário, é como se eu adicionasse uma nova coordenada. É como se eu pensasse, existe um número real aqui dentro, vou colocar um número aqui, e imaginasse que se ele levantasse um pouquinho, teria uma coordenada nos imaginários. E como isso é possível? Mas antes de imaginar como isso é possível, eu acho que a melhor coisa que a gente tem para imaginar é por que isso foi criado, né? E não só como isso é possível. Então, volta um pouquinho aqui, esquece isso por um momento, e aí a gente vai pensar num probleminha muito antigo, né? Criado por Diofante de Alexandria, que pensou, por exemplo, nesse triângulo aqui. E ele imaginou um triângulo com perímetro 12, né? E um triângulo também com área 7, por exemplo, o que recai num sistema. E quando a gente tenta resolver esse sistema, a gente cai numa equação de segundo grau. E ao tentar resolver essa equação de segundo grau, a gente vai lá com aqueles, né, fórmula de Bhaskara, aquelas outras coisas. Vou deixar aqui o card do vídeo da Bhaskara para vocês não ficarem bravos comigo. Mas quando a gente vai na fórmula de Bhaskara, a gente se dá conta que lá na hora de resolver vai ter uma raiz de um número e essa raiz quadrada desse número vai resultar em algo negativo. E aí ele pensou na época, como isso pode não ter uma solução se esse triângulo que eu vejo é um triângulo que é real, esse triângulo existe. Então eu preciso tentar entender por que a área desse triângulo é 7, o perímetro é 12, todos os números reais e que eu consigo, vamos colocar assim, enxergar. Por que eu não consigo, entre aspas, calcular qual o valor X que isso faz acontecer? Então, na verdade, o que acontece aqui é que de problemas reais surgem números imaginários. E é assim que a gente tem que imaginar os números imaginários. De novo, com perdão da redundância. Beleza? Mas, então, imagina de novo essa reta, né, ou esse quadro dos números reais, quando a gente coloca todos os números em uma linha, ou a linha dos números reais, a gente pode adicionar aquilo que a gente chama de eixo imaginário. E aí a gente cria aquilo que a gente chama de o plano imaginário, ou plano complexo. Na verdade, o termo complexo é tecnicamente o melhor. E esses números complexos, né, são formados por números tipo A mais BI, tá? Onde A e B são reais. Tudo bem? Então é como se eu tivesse uma parte, né? Vamos colocar assim, uma partezinha que é o quê? Real, puramente real, e uma partezinha que é um número real vezes imaginado. Logo uma parte complexa, um númerozinho, né, imaginário. Então a gente vai imaginar dois pedacinhos, tranquilo? E uma das coisas mais interessantes é que para que isso venha acontecer, ou venha a valer, todos os números complexos formados por A mais BI, ou do tipo A mais BI, eles têm que ter uma álgebra que satisfaça algumas coisas que a gente conhece. Então, você tem que ter uma soma bem definida, uma multiplicação bem definida e assim por diante. E isso parte, ou começa a valer, justamente quando Cardano, que foi um cara que estudou muito isso, ele começou a criar toda essa álgebra a partir do seguinte fato, de tentar imaginar que, por exemplo, um número dentro de uma raiz negativa pode ser um número vezes menos 1, ou esse número vezes menos 1. E aí a gente consegue com propriedade imaginar que a gente conseguiria, entre aspas, extrair a raiz desse número, né, e ficaria simplesmente multiplicado por raiz de menos 1, e assim ele define o número i. E a partir do número i acontece tudo aquilo que muitas vezes a gente já viu, toda a álgebra funciona, beleza? Mas muita gente me diz assim, beleza, tudo isso é fato, tudo isso funciona, e por essas coisas foram criados os números imaginários que hoje em dia tem tanta aplicação na física, na matemática. Eu mesmo usei na minha tese de doutorado números imaginários. Transformadas de Fourier, por exemplo, enfim. Vou deixar aqui outro card do vídeo de transformadas de Fourier para vocês, se vocês tiverem a fim de algo um pouquinho mais avançado. Mas, tudo bem? Tranquilo? Mas as pessoas olham para mim e dizem assim, Júlio, eu não consigo enxergar. Como eu enxergo números imaginários? Ou mais do que isso, como eu enxergo, por exemplo, a raiz de uma função de segundo grau, ou de uma equação de segundo grau, que tem como raiz um número imaginário? Como isso é possível de enxergar?
Eu vou partir de um exemplo muito clássico, muito simples, mas talvez seja o melhor para enxergar. Quando a gente para e pensa, por exemplo, que x² mais 1 igual a zero, vamos colocar aqui, x² mais 1 igual a zero, e a gente começa a se perguntar quais os valores, ou os valores de x, que satisfazem essa equação. Uma equação de segundo grau deveriam ter dois valores de x que satisfazem essa equação. E a gente procura esses valores dos números reais e não encontra. E a gente começa a fazer o seguinte, bom, então eu vou pensar no gráfico dele, porque se no gráfico, plotando ali x por y, eu vou tentar entender, isso vai ser uma parábola, quando eu ploto isso eu vejo que nenhum valor, essa parábola está aqui, ela não desce, então nenhum valor encosta no eixo x, logo, em teoria, eu não consigo também enxergar essas raízes, tá? Essa ou essas raízes. E a gente começa a pensar, realmente, Júlio, não dá para enxergar. Isso é muito complexo de a gente entender, mas eu vou fazer um convite para vocês e preparei aqui um bem legal para a gente tentar enxergar essa parada toda. Imagina, por exemplo, que a solução desse problema é a mais b. É um número a mais b, beleza? E como eu faço para descobrir quem são esses valores a mais b? Então, para eu entender esses valores a mais b, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse a mais b e vou jogar dentro do valor de x. Então, nós temos aqui x² mais 1 igual a zero, ou propriamente, se vocês preferirem, a gente vai estudar a mais b ao quadrado mais 1 igual a zero. E quando a gente abre esse quadrado, utilizando as propriedades dos números complexos, a gente faz essas contas e a gente se dá conta que a gente consegue propriamente isolar uma parte que tem só números a mais b, ou a e b, perdão, e uma parte que multiplica o i. E a gente se dá conta também que isso tem que dar zero. Então, se a gente imaginar isso como duas coordenadas e pensar que essas coordenadas só dariam certo quando seriam zero, a gente pode imaginar também lá num conceito de norma de vetores, a gente simplesmente faz a norma ou o tamanho disso. E norma, para quem não sabe, é simplesmente pegar a coordenada mais coordenada ao quadrado e tirar a raiz disso. E aí, como a gente faz essas contas, ou quando a gente faz essas contas, a gente consegue imaginar um gráfico em função tanto do i quanto dos reais, ou seja, o eixo real e o eixo imaginário, e a gente entende, ou melhor, entende não, a gente enxerga essas raízes acontecendo. Tá duvidando de mim? Beleza, eu vou deixar o código aqui para vocês, tá? Vou deixar na descrição do vídeo também o código, mas mais que deixar o código aqui, eu vou dar o que o código me deu como resultado. Esse código simplesmente calcula essa norma que eu comentei. E essa norma faz com que eu enxergue neste plano complexo, imaginário por real, simplesmente onde essas funções acontecem. Então, se eu partir desta parábola e adicionar eixo imaginário nela, eu colocar em perspectiva e agora pegar esse código e adicionar toda a norma calculada, eu vou me dar conta que sim, existe aquela parábola quando eu penso apenas nos números reais, mas quando eu vou para o eixo imaginário, eu vejo que esta função em 3D desce até encostar em 2 pontos no valor de norma zero, porque afinal, tinha que dar zero. E esse valor de norma zero me dá simplesmente dois valores, mais i e menos i. Ou seja, a gente enxerga também os números imaginários. Como é que isso? As raízes dos números imaginários numa equação de segundo grau, como por exemplo essa que eu testei aqui. E aí vocês vão se perguntar, mas isso funciona para todas as equações de segundo grau? Sim, funciona para todas as equações de segundo grau. A diferença é que vai dar um pouquinho mais de conta, o código vai funcionar, tá tudo certo, a gente consegue de fato enxergar as raízes imaginárias saindo do seu imaginário, com o perdão da redundância, mais uma vez, beleza? A gente se vê numa próxima. Por hoje chega, é muita loucura. Vou ficar imaginando coisa aqui. Tchau pra vocês.